Há milhares de anos, uma promessa divina foi selada no deserto com um homem chamado Abraão. Uma promessa que moldaria reis, desencadearia guerras sagradas e definiria o destino eterno de uma nação inteira. Dessa aliança celestial, nasceram 12 linhagens poderosas, 12 tribos escolhidas, cada uma carregando um nome profético, uma missão específica e um destino que atravessaria milênios. Mas ao longo dos séculos sangrentos da história, essas tribos misteriosamente desapareceram. Foram brutalmente espalhadas pelos impérios, algumas completamente destruídas, e 10 delas nunca mais foram vistas ou identificadas pela humanidade. Você já se perguntou quem realmente eram essas 12 tribos de Israel? Por que Deus as escolheu especificamente? Que papel decisivo desempenharam nas guerras sagradas do Antigo Testamento? E principalmente, por que tantas delas desapareceram da história como se tivessem sido engolidas pelo próprio tempo? O livro sagrado de Gênesis registra com precisão os nomes dos 12 filhos de Jacó, aquele homem que lutou com Deus e recebeu o nome profético de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Aser, José e Benjamim. 12 homens nascidos de 4 mulheres diferentes, 12 linhagens proféticas, 12 destinos eternamente selados por um pacto celestial inquebrantável. Eles não eram simplesmente famílias comuns, disputando heranças terrestres. Eram bandeiras espirituais, tremulando sobre o deserto, tribos eternamente marcadas pelo dedo de Deus, separadas para um propósito que transcendia gerações e alcançaria os confins da terra através dos séculos. Esta não é apenas uma narrativa empoeirada do passado distante, enterrada em pergaminhos antigos. É uma trilha profética viva, marcada com sangue nas escrituras sagradas, desde a terra prometida de Canaã até os exílios devastadores. Desde o livro de Gênesis, atravessando toda a história bíblica, até ressurgir misteriosamente no livro do Apocalipse capítulo 7, onde as tribos reaparecem sobrenaturalmente. 144 mil selados, sendo 12 mil de cada tribo, separados e protegidos especificamente para os eventos apocalípticos do fim dos tempos. Prepare seu coração e sua mente, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas história acadêmica morta, é a revelação viva de um mistério profético que atravessa 4.000 anos e pode estar se cumprindo exatamente agora, nesta geração, diante dos nossos olhos atônitos. Inscreva-se agora neste canal e curta este vídeo para não perder nenhum capítulo desta revelação extraordinária. Vamos ao primeiro capítulo, a origem da promessa. Abraão, a promessa que gerou uma nação. Tudo começou com uma voz misteriosa ecoando do invisível, uma ordem divina vinda diretamente do trono celestial. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim, Deus chamou sobrenaturalmente um homem chamado Abrão, ainda habitando em Ur dos Caldeus, para iniciar uma jornada sem mapa físico, sem destino revelado, sem garantias humanas, apenas com uma promessa celestial impossível de compreender naquele momento. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome acima de todos os povos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas havia um problema humanamente insuperável. Abraão não tinha filhos e os anos passavam cruelmente. Sua esposa Sara, já com idade avançada e útero estéril, permanecia sem conceber. A promessa divina parecia cada vez mais distante, quase uma ironia cruel do destino, uma impossibilidade biológica que testava a fé até os limites do suportável. Até que, em um momento completamente improvável, quando toda a esperança natural havia morrido, Deus cumpriu sobrenaturalmente o que prometera com sua própria boca. Nasceu Isaque, o filho miraculoso da promessa impossível,
o herdeiro de um plano eterno que Deus havia arquitetado antes da fundação do mundo. Isaac, por sua vez, gerou Jacó através de Rebeca. E com Jacó algo mudou dramaticamente para sempre na história da redenção. Em uma noite solitária e misteriosa às margens do rio Jaboque, ele lutou corpo a corpo com um ser misterioso. Alguns dizem anjo, outros afirmam ser o próprio Cristo pré-encarnado, até o romper da aurora sangrenta. Ferido na coxa, mas espiritualmente determinado a não desistir, Jacó declarou com voz rouca: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." E ali, naquele lugar santo manchado de suor e sangue, o anjo lhe respondeu com autoridade celestial: "Teu nome não será mais Jacó, enganador, mas Israel, príncipe de Deus, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." A partir desse momento transformador, Jacó, agora chamado Israel, se tornou o pai de 12 filhos poderosos, e cada um deles daria origem a uma tribo profética que mudaria a história da humanidade para sempre. Comente abaixo. A promessa de Deus nunca falha. Vamos ao próximo capítulo sobre José, o filho dos sonhos. Capítulo 2. José, o rejeitado que se tornou Salvador. Jacó teve 12 filhos através de 4 mulheres diferentes: Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Mas esta não foi uma família harmoniosa unida pelo amor. Foi uma família violentamente marcada por rivalidade destrutiva, ciúmes corrosivos, traições sangrentas e escolhas que ecoariam tragicamente por gerações. O primogênito Rúben perdeu a primogenitura por desonra sexual. Simeão e Levi massacraram uma cidade inteira por vingança. Mas o coração fraturado de Jacó pertencia inteiramente a José, o 11º filho, nascido de Raquel, a mulher que ele amava apaixonadamente desde a juventude. Por causa dessa preferência paterna evidente, José cresceu cercado de favores especiais que alimentavam o ódio crescente dos irmãos. Jacó lhe presenteou uma túnica longa e magnificamente colorida, completamente diferente de qualquer outra veste comum. Uma túnica de honra real que o destacava dramaticamente de todos os irmãos. Mas a túnica era apenas o início do problema. José começou a ter sonhos proféticos perturbadores, e eles não eram sonhos comuns de jovem sonhador. Em um deles, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam reverentemente diante do seu feixe erguido. Em outro sonho ainda mais provocativo, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam em adoração diante dele. Quando José ingenuamente contou os sonhos para os irmãos já enfurecidos, o ódio deles explodiu em fúria assassina. A inveja se transformou em ódio mortal. O ódio gerou um plano diabólico de homicídio. Num dia aparentemente comum, Jacó enviou José ao campo para verificar como estavam os irmãos pastoreando. Mas quando o viram de longe com aquela túnica odiada, conspiraram entre si. Lá vem o sonhador arrogante. Vamos matá-lo e jogar num poço, e veremos o que será dos seus sonhos proféticos. Rúben tentou salvá-lo secretamente, sugerindo jogá-lo vivo numa cisterna vazia. Mas quando Rúben se ausentou, os outros irmãos venderam José como escravo por 20 moedas de prata aos mercadores ismaelitas, que o levaram acorrentado ao Egito distante, rasgaram sua túnica colorida, mancharam-na com sangue de um cabrito e enganaram o pai idoso dizendo que José havia sido devorado por animais selvagens. Escreva nos comentários: Deus transforma rejeição em exaltação. Descubra no próximo capítulo como José se tornou governador do Egito. Rúben, o primogênito que perdeu tudo. Rúben nasceu como primogênito de Jacó através de Lia, a esposa desprezada que Deus abençoou com fertilidade, enquanto Raquel permanecia estéril por anos. O nome Rúben significa "eis um filho", um grito de vitória de uma mãe rejeitada que pensava conquistar o amor do marido através da maternidade.
Como primogênito, Rúben possuía direitos naturais inquestionáveis. A bênção principal, porção dobrada da herança, liderança automática sobre todos os irmãos e o privilégio de perpetuar o nome paterno através das gerações. Tudo estava garantido por nascimento. Tudo estava assegurado pela ordem natural estabelecida por Deus desde a criação. Mas Rúben cometeu um erro devastador e irreversível que custaria tudo. Ele desonrou sexualmente seu pai, deitando-se com Bila, concubina de Jacó, numa transgressão horrível que violou leis sagradas de pureza familiar. Quando Jacó estava no leito de morte, abençoando profeticamente cada filho, suas palavras para Rúben foram duras como pedras lançadas. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Porém, instável como as águas turbulentas, não serás mais o principal, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. A tribo de Rúben herdou terras férteis do outro lado oriental do Rio Jordão. Estabeleceu cidades fortificadas, criou gado em pastagens abundantes, mas jamais produziu juiz, profeta, rei ou líder nacional que guiasse Israel. A instabilidade profetizada por Jacó se cumpriu literalmente através dos séculos. A tribo oscilou espiritualmente entre fidelidade e apostasia, entre coragem e covardia, entre promessa e fracasso. Rúben tentou salvar José da morte proposta pelos irmãos, mostrando algum senso de responsabilidade como primogênito, mas sua tentativa foi fraca, indecisa, caracterizada pela mesma instabilidade que marcaria sua descendência eternamente. Mais tarde, durante a conquista de Canaã sob Josué, a tribo de Rúben quase causou guerra civil, construindo um altar controverso que outras tribos interpretaram como idolatria rebelde. Declare com fé: as consequências do pecado atravessam gerações. Vamos ao próximo capítulo sobre Simeão e Levi, irmãos na violência. Simeão e Levi, irmãos selados pela violência. Simeão e Levi eram o segundo e terceiro filhos de Lia. Irmãos, não apenas por sangue materno, mas unidos por temperamento violento e sede incontrolável de vingança que mancharia suas tribos com sangue inocente. Seus nomes carregavam significados irônicos, considerando seus destinos. Simeão significa ouvido, porque Lia disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada. E Levi significa ligado, porque Lia esperava que através deste filho, Jacó finalmente se ligaria a ela com amor. Mas estes dois irmãos se ligariam através de violência, não de amor. Quando sua irmã Diná foi violada sexualmente por Siquém, príncipe dos heveus, que depois pediu sua mão em casamento, Simeão e Levi fingiram aceitar a proposta com uma condição enganosa. Todos os homens da cidade deveriam se circuncidar como sinal de aliança. Os homens de Siquém concordaram inocentemente, mas no terceiro dia pós-circuncisão, quando estavam em dor máxima e vulneráveis, Simeão e Levi invadiram a cidade com espadas desembainhadas e massacraram brutalmente todos os homens indefesos. Saquearam as casas, capturaram mulheres e crianças como espólio de guerra. Jacó ficou horrorizado com a violência desproporcional e desnecessária que colocou toda a sua família em perigo mortal de retaliação. Vós me afligistes, fazendo-me cheirar mal entre os habitantes da terra. Mas Simeão e Levi responderam com arrogância. Tratariam eles a nossa irmã como prostituta? No leito de morte, Jacó pronunciou maldição profética sobre ambos. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho secreto não entre a minha alma, com a sua assembleia minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel.
A profecia se cumpriu literalmente. A tribo de Simeão foi absorvida geograficamente por Judá, recebendo apenas pequenas cidades espalhadas dentro do território de Judá, perdendo identidade tribal própria e, eventualmente, desaparecendo completamente dos registros históricos como tribo independente. Mas Levi teve destino diferente. A maldição de ser espalhado se transformou misteriosamente em bênção quando Deus escolheu esta tribo para o sacerdócio eterno, espalhando-os estrategicamente por todo Israel, não como punição, mas como privilégio de servir no tabernáculo e depois no templo, ensinando a lei e intercedendo pelo povo diante de Deus. Comente: Deus pode transformar maldição em bênção. Próximo capítulo. Judá, de onde viria o Messias. Judá, o leão que gerou o Rei dos Reis. Judá era o quarto filho de Lia, nascido num momento em que sua mãe finalmente parou de competir desesperadamente pelo amor de Jacó e simplesmente louvou a Deus, declarando: "Esta vez louvarei ao Senhor." Por isso, o nome Judá significa louvor. Ninguém poderia imaginar que este filho nascido do louvor em meio à rejeição se tornaria a linhagem mais importante de toda a história da redenção humana. Judá não era perfeito moralmente. Ele sugeriu vender José como escravo em vez de matá-lo. Envolveu-se sexualmente com aquela que pensava ser prostituta, mas era sua própria nora Tamar disfarçada, e cometeu diversos erros éticos ao longo da vida. Mas algo mudou radicalmente em Judá quando ele ofereceu a própria vida como garantia por Benjamim diante de José no Egito, mostrando transformação de caráter que qualificaria sua descendência para a liderança nacional futura. Quando Jacó abençoou Judá no leito de morte, suas palavras foram proféticas e carregadas de autoridade régia que ecoaria através de milênios. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, de presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha Siló, o Messias, e a ele obedecerão os povos. Esta profecia começou a se cumprir quando Judá se tornou a tribo mais numerosa e poderosa, liderando a conquista de Canaã, produzindo o maior rei de Israel, Davi, e estabelecendo dinastia eterna que culminaria no nascimento de Jesus Cristo em Belém de Judá. Enquanto as outras tribos vacilavam espiritualmente, Judá manteve certa fidelidade ao templo de Jerusalém e à adoração ao Deus verdadeiro, embora não sem períodos de apostasia e idolatria. Após a divisão do reino, Judá permaneceu leal à dinastia davídica, enquanto as 10 tribos do norte seguiram Jeroboão em rebelião. Quando os assírios deportaram as 10 tribos do norte em 722 AC, Judá sobreviveu mais 136 anos até ser conquistada por Babilônia em 586 AC. Mas mesmo no exílio babilônico, manteve identidade tribal forte. Retornou sob Esdras e Neemias. E até hoje, os judeus modernos são descendentes primariamente de Judá, junto com remanescentes de Benjamim e Levi, preservando miraculosamente identidade através de 2.500 anos de dispersão mundial. Escreva: de Judá veio o leão de Judá, Jesus Cristo. Próximo capítulo: Dan, a serpente no caminho. Dan, a tribo que desapareceu do Apocalipse. Dan foi o 5º filho de Jacó, primeiro filho da serva Bila, que Raquel deu a Jacó quando não conseguia conceber. O nome Dan significa juiz ou julgamento, porque Raquel declarou: Deus me julgou, me ouviu e me deu um filho. Dan estabeleceu território inicialmente pequeno na costa mediterrânea entre Judá e Efraim, mas enfrentou forte resistência dos filisteus e amorreus que os impediram de conquistar plenamente sua herança original. Pressionada por inimigos poderosos, a tribo migrou para o extremo norte de Israel,
conquistou violentamente a pacífica cidade de Laís, renomeou-a Dan e estabeleceu ali um novo centro tribal longe das outras tribos e perigosamente próximo a influências pagãs, fenícias e sírias. Foi exatamente nesta Dan do Norte que aconteceu uma das tragédias espirituais mais destrutivas de Israel: a instalação do primeiro centro de idolatria organizada que rivalizava com o tabernáculo de Siló. A história negra começa em Juízes 17:18, quando um levita mercenário chamado Jonatas, neto do próprio Moisés, aceitou servir como sacerdote particular de um homem chamado Mica, que havia fabricado ídolos de prata. A tribo de Dan, enviando espiões para encontrar novo território, roubou os ídolos de Mica, seduziu o levita Jonatas para ser seu sacerdote tribal, conquistou Laís e estabeleceu adoração idólatra misturada com elementos do javismo verdadeiro. Um sincretismo mortal que contaminou Israel por gerações. Séculos depois, quando Jeroboão dividiu o reino após morte de Salomão, ele estrategicamente colocou um dos 2 bezerros de ouro exatamente em Dan, o outro em Betel, institucionalizando idolatria nacional e dizendo ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel. Dan se tornou sinônimo de apostasia, rebelião religiosa e paganismo disfarçado. A profecia de Jacó sobre Dan foi sinistra e ominosa. Dan julgará seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Esta imagem de serpente traiçoeira atacando por trás conecta Dan simbolicamente com a serpente edênica, com engano, com sabotagem espiritual do povo de Deus. Por causa desta história de idolatria persistente e liderança em apostasia, muitos estudiosos bíblicos sérios acreditam que Dan foi excluída da lista das tribos seladas em Apocalipse 7:4-8, sendo substituída por Manassés, que normalmente seria incluída sob o nome de José. Dan desapareceu, não apenas geograficamente, quando os assírios deportaram as tribos do norte em 722 AC. Mas desapareceu também profeticamente das promessas escatológicas finais. Uma advertência solene sobre consequências eternas de idolatria persistente e liderança em rebelião contra Deus. Comente: idolatria tem consequências eternas. Vamos ao próximo capítulo sobre Naftali, a gazela solta. Naftali, liberdade e eloquência profética. Naftali era o 6º filho de Jacó e 2º filho da serva Bila, irmão pleno de Dan, mas completamente diferente em caráter e destino. Quando nasceu, Raquel exclamou vitoriosa: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e tenho vencido. Por isso o nome Naftali significa minha luta ou meu combate. Mas diferente do irmão Dan, que lutou espiritualmente e perdeu, Naftali lutou e venceu, mantendo identidade tribal forte e fidelidade relativa ao Deus de Israel através das gerações turbulentas. A bênção profética de Jacó sobre Naftali foi poética e cheia de beleza. Naftali é gazela solta, que profere palavras formosas. Esta imagem de gazela livre correndo pelas colinas simboliza liberdade, graça, beleza, velocidade e eloquência que caracterizariam esta tribo. O território de Naftali ficava nas férteis colinas da Galileia Superior, ao redor do Mar da Galileia, Lago de Genezaré, região de beleza natural extraordinária, clima agradável, terra produtiva e localização estratégica nas rotas comerciais do norte. Naftali produziu guerreiros corajosos que se destacaram nas batalhas de Israel, quando a profetisa Débora convocou as tribos para a guerra contra Sísera, general cananeu. Naftali respondeu prontamente junto com Zebulon, e juntos derrotaram o inimigo esmagadoramente, conforme registrado em Juízes 4:5.
O cântico de vitória de Débora elogia especificamente Naftali. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Séculos depois, Naftali novamente demonstrou bravura quando Gideão convocou guerreiros para derrotar os midianitas. Homens de Naftali atenderam o chamado e participaram da vitória sobrenatural com apenas 300 homens escolhidos. Mas a maior glória profética de Naftali viria cerca de 700 anos após Jacó pronunciar a bênção. O ministério terreno de Jesus Cristo aconteceu primariamente em território de Naftali e Zebulon. Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu base ministerial, ficava em Naftali. O Sermão da Montanha foi pregado em colinas de Naftali. Multiplicação de pães aconteceu em Naftali. Caminhada sobre águas do Mar da Galileia foi em Naftali. A maioria dos milagres documentados nos evangelhos ocorreu nesta região, cumprindo precisamente a profecia de Isaías 9:1-2. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus, a luz do mundo, brilhou exatamente onde Jacó havia profetizado que Naftali seria gazela solta, proferindo palavras formosas. E que palavras mais formosas que as palavras do próprio Verbo encarnado ecoando pelas colinas da Galileia de Naftali? Escreva: Jesus cumpriu profecias em território de Naftali. Próximo capítulo: Gade, Azer e Issacar, tribos do serviço e abundância. Gade, Azer e Issacar, guerreiros, riqueza e trabalho. Gade era o 7º filho de Jacó, primeiro filho da serva Zilpa, que Lia deu a Jacó quando pensou ter cessado de ter filhos. Quando nasceu, Lia exclamou: "Veio a boa fortuna." E o nome Gade significa exatamente isso: fortuna ou sorte. A bênção profética de Jacó sobre Gade foi marcial e guerreira. Gade, uma tropa o acometerá, mas ele os acometerá por fim. Moisés também abençoou Gade profeticamente. Bendito aquele que faz dilatar a Gade, como leão habita e despedaça braço e alto da cabeça. A tribo de Gade escolheu herança do lado oriental do Jordão, junto com Ruben e metade da tribo de Manassés, terras excelentes para pastoreio de gado. Esta localização na fronteira oriental expôs Gade constantemente a ataques de moabitas, amonitas e tribos nômades do deserto, forjando a tribo em guerreiros experientes e resistentes. Gade produziu soldados valentes que serviram no exército de Davi. 1 Crônicas 12:8 os descreve dramaticamente. Dos gaditas se passaram a Davi, homens valentes de guerra, armados de escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões e ligeiros como gazelas sobre os montes. Assei era o 8º filho de Jacó, segundo filho de Zilpa, e seu nome significa feliz ou abençoado, porque Lia declarou: "Para minha felicidade, porque as filhas me chamarão feliz." A bênção de Jacó sobre Azer foi de abundância material. De Azer, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Moisés acrescentou: "Bendito seja Azer entre os filhos, seja aceito de seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos." O território de Azer ficava na costa mediterrânea ao norte, terra extraordinariamente fértil, produzindo azeite de oliva de qualidade excepcional, trigo abundante, vinhas produtivas e acesso ao comércio marítimo fenício. Azer foi literalmente abençoado com prosperidade econômica que poucos disputavam. Issacar, 9º filho de Jacó e 5º filho de Lia, tinha nome significando recompensa ou salário. Jacó o descreveu: "Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos."
Viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Abaixou o ombro para carregar e entregou-se ao tributo servil. Esta profecia ambígua sugeria tribo trabalhadora, forte, pacífica, disposta ao serviço, mas também potencialmente submissa demais, aceitando domínio estrangeiro para manter paz. O território de Issacar era o fértil vale de Jezreel, celeiro agrícola de Israel, terra plana e extremamente produtiva, mas também rota de exércitos invasores que constantemente atravessavam Israel, expondo Issacar à dominação externa frequente. Declare, cada tribo tinha propósito específico no plano de Deus. Vamos ao próximo capítulo sobre Zebulon, a tribo marítima. Zebulon, o porto de Israel e ponte entre nações. Zebulon era o 10º filho de Jacó e 6º filho de Lia, nascido quando ela já havia desistido de conquistar o amor de Jacó através dos filhos. O nome Zebulon significa habitação ou honra, porque Lia declarou esperançosa: agora morará comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. A bênção profética de Jacó sobre Zebulon tinha forte conotação marítima e comercial. Zebulon habitará no porto dos mares, será porto de navios, e o seu termo será para Sidom. Esta profecia era geograficamente intrigante, porque o território de Zebulon não tinha acesso direto ao mar Mediterrâneo. Aser ocupava toda a costa norte. Porém, Zebulon controlava rotas comerciais terrestres vitais, conectando o interior de Israel aos portos fenícios de Tiro e Sidom, tornando-se efetivamente ponte comercial, que ligava Israel ao comércio marítimo internacional. Zebulon também tinha acesso ao Mar da Galileia, Genezaré, onde desenvolveu indústria pesqueira próspera que supria Israel inteiro com peixe fresco e salgado. A localização estratégica de Zebulon nas encruzilhadas comerciais trouxe prosperidade econômica, mas também exposição constante a culturas pagãs, filosofias estrangeiras e tentações sincréticas. Moisés abençoou Zebulon profeticamente. Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas. Aos montes chamarão os povos. Ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque sugara a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Esta bênção sugere que Zebulon não apenas comercializaria bens materiais, mas também atrairia nações gentílicas ao conhecimento do Deus verdadeiro através de testemunho fiel. Durante o período dos juízes, Zebulon demonstrou bravura excepcional. Quando Débora convocou tribos para a guerra contra Sísera, Zebulon respondeu prontamente e lutou heroicamente. O cântico de vitória registra: Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. Séculos depois, como território de Naftali, Zebulon recebeu honra profética suprema quando Jesus iniciou o ministério público exatamente nesta região, cumprindo Isaías 9:1, terra de Zebulon e terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu grande luz. Nazaré, cidade onde Jesus cresceu, ficava em Zebulon. Caná, onde transformou água em vinho no primeiro milagre público, estava em Zebulon. A região de Zebulon e Naftali, ao redor do Mar da Galileia, tornou-se epicentro da revelação messiânica, cumprindo perfeitamente a profecia de que Zebulon chamaria povos aos montes, porque foi exatamente nos montes da Galileia de Zebulon que Jesus pregou, ensinou, chamou discípulos e revelou o reino de Deus às multidões de todas as nações que vinham ouvi-lo. Comente: Zebulon viu a luz do mundo. Próximo capítulo. Efraim e Manassés, as duas tribos de José. Efraim e Manassés, a duplicação da bênção de José. José era o 11º filho de Jacó, primeiro filho de Raquel, a esposa amada. E a história dele é tão dramática que merece atenção especial. José foi o filho predileto de Jacó. Recebeu túnica colorida que simbolizava favoritismo.
teve sonhos proféticos de domínio sobre irmãos, foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo, levado ao Egito, falsamente acusado de estupro, jogado na prisão, esquecido por anos, mas então miraculosamente exaltado a governador do Egito, quando interpretou os sonhos de Faraó sobre 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Durante os anos de abundância, José casou-se com Azenate, filha do sacerdote de On, cidade do deus Sol Ra, e ela lhe deu 2 filhos no Egito antes da fome chegar. Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, que significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Quando a fome trouxe os irmãos de José ao Egito, ele finalmente se revelou, perdoou-os e mandou buscar Jacó e toda a família para habitarem na terra de Gósen. Quando Jacó estava morrendo no Egito aos 147 anos, ele fez algo extraordinário e sem precedentes que mudaria completamente a estrutura tribal de Israel. Ele adotou formalmente os 2 filhos de José como se fossem seus próprios filhos, declarando: Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Com este ato profético, José efetivamente recebeu porção dobrada de herança, direito normalmente do primogênito Rúben, que havia perdido este privilégio, sendo representado por 2 tribos em vez de uma. Mas algo ainda mais misterioso aconteceu. Quando Jacó abençoou os 2 meninos, José cuidadosamente posicionou Manassés, o primogênito, à direita de Jacó, para receber a bênção maior, e Efraim, o mais novo, à esquerda. Porém, Jacó deliberadamente cruzou as mãos, colocando mão direita, de bênção superior, sobre Efraim e mão esquerda sobre Manassés. José protestou: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Mas Jacó respondeu profeticamente: eu sei, meu filho, eu sei, Manassés também será grande, mas seu irmão menor será maior que ele, e sua descendência se tornará plenitude de nações. Esta profecia se cumpriu literalmente através da história. Manassés recebeu território dividido, metade a leste do Jordão e metade a oeste, tornando-se tribo numerosa, forte e guerreira. Efraim recebeu as colinas centrais férteis de Israel e tornou-se a tribo dominante do norte, tão poderosa que frequentemente o reino do norte inteiro era chamado simplesmente Efraim pelos profetas. O tabernáculo ficou em Siló, território de Efraim, por séculos. Josué, sucessor de Moisés, era de Efraim. Jeroboão, primeiro rei do reino do norte após divisão, era de Efraim. Mas, tragicamente, Efraim também liderou Israel em apostasia, estabeleceu um dos bezerros de ouro em Betel, seu território, e persistiu em idolatria até o exílio assírio em 722 AC, quando Efraim desapareceu junto com as outras 9 tribos do norte. Escreva: José recebeu bênção dobrada através de seus filhos. Vamos ao próximo capítulo sobre Benjamim, o filho da dor transformada. Benjamim, o lobo voraz e a tribo quase exterminada. Benjamim era o 12º e último filho de Jacó, segundo filho de Raquel, a esposa amada. E seu nascimento foi simultaneamente momento de maior alegria e maior tragédia para Jacó. Raquel, que havia sido estéril por anos e finalmente concebeu José, engravidou novamente quando a família retornava para Canaã, mas o parto foi extremamente difícil e prolongado. Quando finalmente o bebê nasceu no caminho perto de Belém, Raquel estava morrendo. Com o último suspiro de vida, ela chamou o bebê Ben-Oni, filho da minha dor. Mas Jacó imediatamente mudou o nome para Benjamim, filho da mão direita, ou filho da força, recusando deixar este filho precioso carregar eternamente memória dolorosa da morte materna. Benjamim cresceu como o caçula protegido, substituindo José, que Jacó pensava estar morto, como filho favorito, causando ciúme novamente entre irmãos mais velhos.
A bênção profética de Jacó sobre Benjamim foi marcial e predatória. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Esta imagem feroz de lobo caçador se cumpriu literalmente na história tribal. Benjamim produziu guerreiros excepcionalmente habilidosos, especialmente arqueiros canhotos ambidestros que podiam atirar pedras com fundas e flechas com precisão mortal. Juízes 20:16 registra: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, dos quais cada um podia atirar com a funda uma pedra num cabelo e não errar. O território de Benjamim, embora pequeno, era estrategicamente vital. Incluía Jerusalém, dividida com Judá, Jericó, Betel, Gibeá e controlava o corredor montanhoso central de Israel. Mas Benjamim quase foi completamente exterminado numa guerra civil horrível, registrada em Juízes 19:21. Quando homens perversos de Gibeá, território de Benjamim, estupraram e mataram a concubina de um levita, as outras 11 tribos exigiram justiça. Benjamim recusou entregar os criminosos e defendeu sua cidade. A guerra resultou em 25.000 guerreiros benjamitas mortos, todas as cidades de Benjamim queimadas e apenas 600 homens benjamitas sobreviventes. As outras tribos haviam jurado não dar suas filhas em casamento a Benjamim, quase garantindo a extinção da tribo. Mas então se arrependeram, criaram estratégias para que os 600 sobreviventes conseguissem esposas. E Benjamim foi miraculosamente preservado da extinção total. Séculos depois, Benjamim produziu o primeiro rei de Israel, Saul, alto, bonito, mas tragicamente desobediente. Muito mais tarde, Benjamim produziu o apóstolo Paulo, que antes de converter-se declarava com orgulho: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo, o lobo, perseguidor que despedaçava a igreja primitiva pela manhã, tornou-se, após conversão, o maior missionário que repartiu o evangelho à tarde entre os gentios. Comente: Deus preserva seus propósitos mesmo em tribos quase extintas. Vamos ao capítulo final sobre Levi, a tribo sacerdotal. Levi, a tribo sem terra que herdou o próprio Deus. Levi, terceiro filho de Jacó e Lia, começou sua história tribal marcado por violência brutal, quando ele e Simeão massacraram a cidade de Siquém. Jacó amaldiçoou sua violência profeticamente: dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Simeão foi absorvido e desapareceu, mas com Levi algo extraordinário aconteceu. A maldição de ser espalhado transformou-se misteriosamente em bênção suprema de ser escolhido para sacerdócio eterno. A transformação começou no deserto do Sinai. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei e encontrou o povo adorando bezerro de ouro em orgia pagã, ele clamou: quem é do Senhor, venha até mim. Imediatamente todos os filhos de Levi se ajuntaram a Moisés. Ele ordenou: cada um cinja sua espada e passe pelo acampamento, matando até o próprio irmão que adorou o ídolo. Os levitas obedeceram sem hesitação, matando 3.000 idólatras naquele dia terrível. Moisés então declarou: hoje vos consagrastes ao Senhor, porque cada um se voltou contra seu próprio filho e irmão, e ele vos deu hoje uma bênção. A partir daquele momento decisivo, Levi foi eternamente separado para servir a Deus. Arão e seus descendentes tornaram-se sacerdotes, Kohanim, que ofereciam sacrifícios e entravam no lugar santo. Os demais levitas serviam no tabernáculo, depois no templo, como músicos, porteiros, guardas, professores da lei e assistentes dos sacerdotes. A tribo de Levi não recebeu território contínuo como as outras tribos. Foram espalhados
conforme a profecia de Jacó, mas estrategicamente distribuídos em 48 cidades espalhadas por todo Israel, incluindo 6 cidades de refúgio, vivendo entre as outras tribos, não como punição, mas como privilégio de ensinar a lei e manter a adoração pura em toda a nação. Sua herança não era terra, era o próprio Deus. Números 18:20 registra a palavra divina a Arão. Não terás herança na terra deles, nem porção entre eles terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Os levitas viviam dos dízimos e ofertas que o povo trazia, criando interdependência espiritual linda. O povo sustentava os levitas materialmente e os levitas sustentavam o povo espiritualmente. Durante séculos, levitas fiéis preservaram as escrituras, ensinaram a lei, lideraram a adoração e mantiveram a chama da fé acesa em Israel. Moisés abençoou Levi profeticamente. Teu Tumim e teu Urim são para teu homem santo. Eles ensinarão teus juízos a Jacó e tua lei a Israel. Porão incenso diante de ti e holocaustos sobre teu altar. Quando as 10 tribos do norte foram deportadas pelos assírios, muitos levitas que serviam em Israel fugiram para Judá, preservando suas genealogias sacerdotais. Até hoje, judeus com sobrenomes Cohen, Cat, Levi, identificam descendência levítica e estudos genéticos modernos confirmam que Kohanim, sacerdotes, compartilham marcadores cromossômicos comuns, sugerindo descendência de ancestral comum, provavelmente Arão, há mais de 3.000 anos. Declare: Levi trocou terra por Deus e recebeu a melhor herança. Vamos agora à conclusão poderosa. 12 nomes gravados eternamente no tempo. 12 linhagens escolhidas pelo próprio dedo de Deus antes da fundação do mundo. Uma promessa que começou com um homem solitário em tendas do deserto e atravessou milênios de guerras, escravidão, libertação, conquista, divisão e dispersão. As tribos de Israel foram escravizadas brutalmente no Egito por 400 anos, libertadas sobrenaturalmente por Moisés através de sinais e maravilhas aterrorizantes, conduzidas por Josué na conquista sangrenta de Canaã, unidas gloriosamente sob Davi e Salomão, terrivelmente corrompidas pelos ídolos que Deus havia ordenado destruir, tragicamente divididas em 2 reinos rivais que se odiavam, e finalmente dispersas pelos impérios assírio e babilônico como fumaça que se dissipa no vento cruel da história. 10 tribos desapareceram misteriosamente no exílio assírio de 722 AC. Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés sumiram dos registros históricos, assimiladas entre nações pagãs, suas identidades tribais dissolvidas, suas línguas esquecidas, seus costumes perdidos. Mas o sopro de Deus ainda conhece cada nome, cada descendente, cada pessoa carregando o sangue das tribos perdidas sem sequer saber sua origem ancestral. Judá, Benjamim e Levi sobreviveram através do exílio babilônico, retornaram sob Esdras e Neemias, preservaram identidade através de 2.500 anos de dispersão mundial. E hoje formam o núcleo do povo judeu moderno que miraculosamente renasceu como nação em 1948, cumprindo profecias impossíveis que ateus zombavam seriam nunca cumpridas. Mas a história das tribos não terminou. Ela está apenas aguardando o capítulo final glorioso. A Bíblia começa com essas tribos no livro de Gênesis e termina com elas no livro de Apocalipse, onde João vê 144.000 selados, 12.000 de cada tribo, separados, protegidos e preservados para papel específico nos eventos apocalípticos do fim dos tempos. Ezequiel profetiza 2 varas, Judá e Efraim, se tornando uma só vara na mão de Deus, simbolizando reunificação futura das tribos dispersas.
Jesus prometeu que seus 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel durante reino milenar. A nova Jerusalém celestial terá 12 portas com nomes das 12 tribos escritos e 12 fundamentos com nomes dos 12 apóstolos. Tudo está entrelaçado profeticamente, passado, presente e futuro convergindo no plano eterno de redenção. Talvez hoje você olhe para o mundo e veja apenas nações em guerra, religiões em conflito, povos dispersos e esquecidos. Mas aos olhos de Deus, existe uma linha invisível conectando tudo isso às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Promessas envolvendo o retorno das tribos, restauração completa de Israel e reinado eterno do Messias sobre todas as nações da terra. E se você carrega sangue dessas tribos sem saber? E se Deus está chamando você, mesmo sendo gentil, para fazer parte espiritual deste Israel redimido através da fé em Jesus, o Leão de Judá? O tempo profético está acelerado. O relógio de Deus marca minutos finais. E quando as tribos voltarem reunificadas, não será apenas retorno de um povo antigo, será anúncio trovejante de que o fim está às portas e que o rei está voltando. Inscreva-se agora neste canal para não perder nenhuma revelação profética. Curta este vídeo, comente qual tribo mais impactou você, ative as notificações, compartilhe com quem precisa conhecer estas verdades e assista aos outros vídeos do canal que revelarão mais mistérios bíblicos extraordinários. As 12 tribos de Israel continuam ecoando através da eternidade.